Terça-feira, dia 19 de maio de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Pois é, o que temíamos aconteceu. Nós vamos explicar tudo isso direitinho ao longo do vídeo, vocês vão entender. Porque o que era, por exemplo, para ser uma grande saída, silenciosa até, um grande acordo de bastidores, e que traria à luz do dia aquela engrenagem maléfica do Banco Master, parece que se transformou num merecido pesadelo a Daniel Vorcaro. O que era para ser aí uma boa delação premiada ao ex-banqueiro, parece ter virado pó, depois de tanta artimanha para não entregar de fato quem deveria ser entregue por ele. E isto, claro, o levou de volta a uma cela comum nas dependências da Polícia Federal, conforme mandado pelo ministro André Mendonça, ele assim determinou, podendo ainda até levar Daniel Vorcaro para a papuda, ele que não se cuide. A decisão do ministro acabou caindo como uma espécie aí de terremoto, é meio exagerado, mas é quase um terremoto, nos bastidores políticos e financeiros. O detalhe mais pesado disso tudo não é apenas a transferência em si para uma cela comum. O que assustou aliados, investidores, políticos próximos ao caso foi o endurecimento das restrições impostas pelo André Mendonça. Até mesmo as visitas dos advogados de Daniel Vorcaro passaram a sofrer limitações rigorosas, né? E para quem acompanha a política como um jogo de xadrez, isso significa que alguma coisa deu muito errado nas negociações. Daniel Vorcaro pode ter sido pego na mentira. Essa é que é a grande verdade, porque se estava acontecendo uma delação, mesmo que não estivesse acontecendo da maneira como André Mendonça quisesse, mandar de volta para uma cela comum, mesmo dentro da PF, e com restrições pesadas a advogados que podiam antes visitá-la a todo momento e agora não, será somente 2 visitas ao dia de 30 minutos, é porque realmente alguma ponta apareceu que derrubou o que Vorcaro estava dizendo. Simples assim. Quando uma delação de um bilionário, como é Daniel Vorcaro ou era, fracassa, quando dá errado, o mercado inteiro então entra em estado de alerta. Por quê? Porque o Vorcaro não era apenas um empresário investigado. Ele era também uma peça política dentro das entranhas de Brasília. Agora imaginem os senhores o tamanho do pânico quando surgiu então a notícia de que entidades ligadas aos fundos de pensão do Master estimam que o rombo deixado pelo banco pode chegar a inacreditáveis 500 bilhões de reais. R$500 bilhão. Olha o tamanho da encrenca. Olha o tamanho do rombo financeiro. E isso tudo saiu de onde? Das instituições financeiras, do Master, de quem comprou seus títulos podres, os CDBs com taxas altíssimas, inexistentes no mercado, do fundo garantidor, onde todos os bancos colocam dinheiro. E sabe quem pagou por isto? Todos nós. Através de um pedido de empréstimo no banco que eles metem uns juros mais altos para compensar, taxas de transferências mais altas, né? Esse é o tamanho do abacaxi. E enquanto parte do mercado desconfiava da velocidade do crescimento do Master, políticos e figuras influentes pareciam tratar Daniel Vorcaro como um novo gênio financeiro brasileiro. Então a volta de Vorcaro para uma cela comum passa uma mensagem.
a mensagem de que André Mendonça não acredita mais numa colaboração considerada suficiente ou confiável. E isto gera uma outra preocupação gigantesca nos bastidores. Será que Daniel Vorcaro decidiu não entregar certos nomes porque as informações seriam grandes demais para serem absorvidos politicamente nesse momento pelo Brasil? Se a delação realmente fracassou, o que Daniel Vorcaro sabe pode tornar impossível qualquer acordo. Afinal de contas, hoje sabemos que os três poderes, direta ou indiretamente, estão envolvidos com o caso do Banco Master. O que Daniel sabe que não pode contar? Essa é a grande questão. No Supremo Tribunal já conhecemos de cabo a rabo as acusações contra Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, por enquanto. E sabemos também que o Legislativo e o Executivo também estão enfiados nesse rolo todo. Vejam só. O atual inquilino do Palácio, como todos sabem, tem uma folha corrida que dá a volta em quarteirões de tantas denúncias contra ele, que inclusive o levou à prisão por quase 600 dias. E segundo a própria UOL, de domingo agora, também está diretamente envolvido com o Banco Master, como expliquei no vídeo de ontem. Além de interferir na decisão de Vorcaro se ele deveria ou não vender o banco ao BTG Pactual, lembrando ao Vorcaro, melhor dizendo, que o Gabriel Galípolo estava chegando para assumir o Banco Central, o Inácio também tem entre seus principais aliados pessoas que estavam envolvidos diretamente no dia a dia do Banco Master, como Lewandowski, o Manteiga, Jacques Wagner, por exemplo. Portanto, o escândalo do banco envolve o próprio Inácio, o filho dele, que está envolvido com o roubo aos aposentados do INSS, o irmão dele, com sindicatos ligados a ele, e outros de seus ministros, fora o que a gente não sabe ainda. Sabemos também que o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, aparece no escândalo do caso Master, principalmente por conta de seus aliados lá do Amapá, terreno fértil da família de Alcolumbre, envolvidos com fundos ligados ao estado do Amapá e movimentações no Congresso Nacional relacionados ao Banco Master. O principal ponto do Alcolumbre, no caso, envolve a Amprev, que aplicou cerca de 400 milhões de reais em títulos do Banco Master, que mesmo eles estando sabendo de alertas técnicos e questionamentos de órgãos de controle, teriam aprovado o investimento. Além disto, Davi Alcolumbre passou a sofrer pressão porque setores da oposição acusam somente não, eles apontam, mostram com um bom motivo que o Senado não pode continuar sendo administrado por alguém envolvido em tamanho enrosco como está, né? Principalmente porque Davi Alcolumbre está segurando, está amarrando ou retardando uma CPI do Banco Master. A oposição tem falado disso diariamente. Já Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, foi alvo do senador Renan Calheiros, aquele bandido protegido do STF há mais de 20 anos, com mais de uma dezena de inquéritos engavetados, né? Mas, segundo Calheiros, a tal de Bianca Medeiros, cunhada de Hugo Mota, recebeu 140 milhões do Banco Master via empréstimo. O senador ainda disse que Hugo Mota foi responsável por uma emenda que resultou na Lei de Sistema Brasileiro de Comércio e de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o que beneficia o Banco Master, já que a lei obrigava fundos de previdência a aportarem recursos no Banco de Vorcaro. Renan Calheiros completou dizendo na Comissão de Assuntos Econômicos lá do Senado que a cunhada de Hugo Mota recebeu dinheiro do Master
sob o pretexto de um empréstimo que já venceu, nunca foi pago, nenhuma prestação foi paga e nunca foi cobrada pelo Banco Master. Essas notícias saíram ontem no Poder 360. Mas claro, o problema de verdade é o escândalo de Flávio Bolsonaro, né? Enredo repetido 24 horas por dia pela imprensa militante, que certamente começa a executar o mesmo papel que executaram durante todo o governo de Jair Bolsonaro. O Flávio pediu dinheiro para o Vorcaro. O Flávio se encontrou com o Vorcaro. Eles ignoram os principais pontos desse enrosco do Banco Master para manter o foco em alguém que pode tomar com certa facilidade o governo do atual mandatário. Por isso mesmo existem aí estes institutos de pesquisas que até usam gravações contra apenas um dos candidatos para favorecer aquele que alimenta o caixa desta militância. Como que você vai fazer uma pesquisa com a população questionando quem você prefere, esse que se encontrou com Daniel Vorcaro, conforme aí a gravação, ou o outro que está no Palácio do Planalto? Isso é pesquisa? Claro que não. Agora, segundo o tal Lauro Jardim de O Globo, nos bastidores do Partido Novo, a coisa começou também a ferver. Porque uma parte dos envolvidos com o partido, dos parlamentares, que não são muitos, mas uma parte deles passou a chamar o Romeu Zema, ironicamente, de puritano tardio e até de paladino da moral seletiva, depois de classificar como imperdoável o áudio atribuído a Flávio Bolsonaro, envolvendo-o com Daniel Vorcaro. Ou seja, o que Zema falou não caiu bem dentro do próprio partido. Eles já estão chamando Romeu Zema de Amoedo 2. Porque muito embora o Partido Novo não seja lá esta fidelidade com o conservadorismo bolsonarista, alguma parte deles mantém ainda uma certa ética ou um certo comprometimento com a direita. A reação interna acontece principalmente porque a ala mais pragmática do Partido Novo enxergou na fala do Zema como uma tentativa de se descolar rapidamente do desgaste político do caso Master. E ao mesmo tempo construir uma imagem de presidenciável ético. E nós sabemos que ele não é, conforme já vídeo anterior aí que eu mostrei, o envolvimento ruim dele com o governo mineiro. Algumas leis que ele aprovou por lá favorecendo setores aí da Localiza, por exemplo, né? Não vou entrar mais no assunto, mas vocês sabem. Nos grupos políticos ligados ao Partido Novo, integrantes passaram a dizer que Zema teria assumido uma postura de xerife moral justamente quando a crise já havia explodido publicamente. Então, tudo isso revela uma tensão cada vez maior dentro do próprio partido, que se coloca convenientemente, a meu ver, como um partido conservador. De um lado, políticos tentando preservar alianças com os bolsonaristas, mas tentando se descolar do Bozo, segundo o Deltan. Do outro lado, setores que enxergam no escândalo do Banco Master, vamos dizer assim, uma oportunidade para reposicionamento eleitoral, agora para outubro de 2026. Essa reportagem, que frequentemente causa debates, esse tipo de assunto causa debates, né? Ou bate-bocas nas redes sociais, vão então contaminando o ambiente político dentro dos partidos, que precisam se posicionar a tempo de promover uma boa corrida eleitoral. Só que todos eles estão ignorando que esse bate-boca é dentro da própria direita brasileira. Não é bate-boca com a esquerda. É uma briga interna. Mas digamos, nós,
verdadeiros conservadores, digamos assim, raiz, que sonhamos em ter aquele Brasil que conhecemos de volta, não ganhamos nada com isto. Não temos nenhuma vantagem com bate-bocas assim. Como fazer? Como lutar? Em quem confiar para caminhar junto até outubro de 2026? Pois é, está ficando difícil, porque com essas desavenças todas vindo à tona, a roupa suja vai sendo lavada e a esquerda vai tirando pinceladas dessas encrencas para jogar no ar o racha da direita, a briga da direita, o descrédito de Jair Bolsonaro, que Jair Bolsonaro já não interfere tanto assim para os conservadores, que ninguém mais se importa com Jair Bolsonaro, enquanto a imprensa desce a lenha em Flávio Bolsonaro, ignorando o que acontece do outro lado, que é muito pior. Escândalos e mais escândalos, com rombos do caixa público cada vez maiores, com crimes, porque o que acontece, principalmente com relação a Banco Master, INSS, isto tudo é crime, não é fuxico, não é fofoca de bastidores, não é bate-boca. Agora, é imperdoável quando nós vemos pessoas que poderiam nos ajudar muito, pessoas que têm milhões de seguidores nas redes sociais, não saber tirar proveito disto para influenciar positivamente a direita brasileira, para conseguir influenciar positivamente os conservadores, trazendo notícias que ajudem a entender onde está a ponta desse novelo que rolou todo mundo numa trama que ninguém mais entende. Ninguém sabe onde começa e onde termina esta confusão toda que se instalou em Brasília. É muita encrenca junto, é muita tramóia junto, todos os poderes envolvidos em maracutaia, Supremo, Legislativo, Executivo, parlamentares de todos os partidos. Uma bagunça fenomenal, onde tem um cidadão sentado no Palácio do Planalto, bancando a imprensa para malhar um único defensor da nossa direita, que é Flávio Bolsonaro. Ah, Paulo, mas eu não devia ter falado o que ele falou. Ele é covarde porque não pediu desculpas, conforme uma outra aí. Hã? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E é isto que a imprensa vende diariamente para a sua militância. E acaba pegando aqueles indecisos, aqueles que não sabem ainda em quem votar, e influencia a cabeça dessas pessoas. Em Flávio já não voto mais, ele é sujo, ele pediu dinheiro por Vorcaro, porque não é todo mundo que acompanha a política diariamente para entender a realidade do que está acontecendo. Então, as brigas têm que parar, precisam parar, para que possamos focar em derrotar a quem é necessário derrotar, que é o atual inquilino do Palácio do Planalto. Temos que extirpar o PT da vida pública, da política brasileira. Esse partido precisa ser dizimado. Essa é que é a grande verdade. Mas é difícil chegar lá sozinho se não tivermos pessoas influentes nos ajudando. Não é isso? De qualquer forma, eu sei que tudo isso que eu falei até agora, vocês que são muito antenados, já sabem de tudo um pouco. Eu somente estou reforçando a atual situação de uma maneira onde nos faça entender como fazer para entender melhor o que está acontecendo no Brasil. Temos que ler de tudo um pouco, filtrar muito bem filtrado, para entender quem é quem nesse jogo, nesse tabuleiro de xadrez. Né? O nosso rei, vocês todos sabem qual é, Jair Bolsonaro. Né? É ele que temos que proteger nesse tabuleiro de xadrez. Então, meus amigos, era isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí os likes, né? Ajudem o canal a crescer. Convidem seus amigos para me acompanhar aqui no canal. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.